Olá, seja muito bem-vindo a mais um programa Bom Dia Entrevistas. O Bom Dia Entrevistas de hoje está, claro, em clima do Rally de Erechim 2022, que começa nessa quinta-feira. Mas junto com o Rally existem vários projetos, e um deles é o projeto do Carbono Zero, que é uma pegada bem sustentável e uma novidade aí que vem cada vez chamando mais atenção, que é a responsabilidade com o meio ambiente. Para falar um pouco sobre esse projeto, hoje eu estou recebendo aqui nos estúdios da TV Bom Dia o senhor Júlio Ricardo Bastos, que é analista ambiental da FAO, que é a empresa que desenvolve em parceria com a organização do Rally esses projetos. Seja bem-vindo, Júlio, é um prazer estar recebendo você aqui. O prazer é meu, Leandro, muito obrigado, né? E uma boa tarde a todos os nossos ouvintes e os nossos telespectadores. O Carbono Zero, Leandro, nasceu propriamente em 2013, né? A FAO é uma empresa que trabalha com agricultura e meio ambiente e tem no seu DNA a inovação. Pois é, eu queria exatamente, vamos começar por essa ideia que é a FAO, né? Uma empresa que, apesar de já ter um trabalho reconhecido, muita gente ainda conhece pouco sobre ela, né? Eu queria que você falasse quando que surgiu a FAO e como é que surge essa parceria de trabalhar esse projeto com o Rally. A FAO surgiu em 2010, Leandro. Ela inicialmente trabalhava mais com a parte ambiental voltada para a recuperação de áreas verdes, para a parte de plantios florestais. Mas, com o passar do tempo, foi naturalmente evoluindo a prestação de serviços e se diversificando. E a sustentabilidade começou a ser desenvolvida em projetos que a FAO atende dentro do mercado, tanto regional quanto nacional. E, em 2013, nós, pensando em como trazer benefícios para a comunidade e como tornar o nosso Rally, que é uma prova tão querida pela comunidade, uma prova cada vez melhor, pensamos no Rally Carbono Zero, né? O Rally Carbono Zero ele representa uma iniciativa muito inovadora, eu diria. A gente se repete um pouquinho, né, Leandro? Mas a palavra é inovação. Por quê? Porque lá nos meados de 2013, quando o projeto se inicia, nós só tínhamos no cenário da América Latina, né, nem na América Latina, Leandro, nós só tínhamos no cenário mundial o Rally Dakar e o World Rally Championship, com essas iniciativas da parte de mensuração da pegada de carbono do evento. Bom, pois é. E hoje em dia, como é que está o projeto, né? Porque ele começou lá em 2014, como você falou, é uma ideia que é pioneira, podemos considerar, como você falasse agora, aqui em Erechim, no Alto Uruguai. Como é que está hoje o projeto? Só para explicar para os nossos telespectadores, Leandro, o que o projeto representa e como ele ocorre, né? A FAO trabalha com uma metodologia internacionalmente reconhecida. Temos até uma ISO que norteia as diretrizes de trabalho para mensuração da pegada de carbono. E a pegada de carbono pode ser feita tanto para empresas, para eventos, quanto para produtos, até em termos de ciclo de vida de produtos, né? E com o Rally nós trabalhamos com as emissões de gases de efeito estufa do evento em si, né? Mas como é que se faz isso? Essa metodologia, ela quantifica quanto de carbono é gerado para a atmosfera, é emitido para a atmosfera por meio de quais fontes. Por exemplo, quando o veículo de rally se locomove, ele precisa do combustível, né? Gasolina, diesel, etanol. Quando se queima esses combustíveis, isso se gera aquela fumacinha que sai no cano de descarga. Nessa fumacinha se contém carbono, e esse carbono vai para a atmosfera. Consequentemente, esse carbono é um dos principais, digamos assim, responsáveis pelo que hoje nós chamamos de aumento da capacidade do efeito estufa. Se fala muito em aquecimento global, mas são mudanças climáticas globais, certo? O que também se quantifica durante o evento, Leandro? O uso de energia elétrica, quanto de lixo é gerado durante o evento. Com base nesses dados, nós conseguimos entender qual é a pegada de carbono do evento.
Pois é, né? Essa questão, quando você fala em carbono, a gente tem muito presente agora essa questão dos carros, né? Inclusive, tem uma nova legislação que se busca até, se não me engano, até 2030, que se pare de se fabricar os motores a combustão, por toda essa questão e essa importância. Eu queria que tu falasse como é que tu vê a importância de um evento como, por exemplo, o Rally. Claro que não é só os carros do Rally, se eles vão diminuir, é preciso fazer, mas fazer esse processo de conscientização, porque a ideia nesse projeto exatamente é falar sobre o tema, é levar as pessoas a falarem sobre carbono, entender o que é, né? Como é que você vê a importância de se falar sobre esse assunto em um evento tão grande quanto o Rally de automobilismo? Assim? Perfeito, Leandro. Nós entendemos que é preciso deixar um legado para a comunidade, e um dos objetivos do Rally Carbono Zero é esse. É trazer cada vez mais conhecimento, é trazer cada vez mais engajamento e sensibilização da comunidade, né? Tanto que nesse ano, Leandro, nós participamos também do Rally nas escolas. Fizemos uma fala para as crianças, porque a gente entende que na comunidade as crianças também são os principais agentes modificadores, né? Com relação a essa tendência em termos de melhoria da eficiência, por exemplo, de motores nos veículos, sim, Leandro, tem sido uma tendência mundial, né? Com o tempo, se entende que o modal de locomoção, né, veicular vai mudar. Talvez isso demore um pouco ainda dentro do nosso cenário na América Latina, mas não vamos escapar disso, né, a longo prazo. Quando a gente já está falando nessa questão de futuro, e agora também vou pegar um pouco dessa tua fala do projeto que vocês estão fazendo nas escolas, o futuro passa muito pelas crianças, né? Por conversar com elas, e também vocês estão levando árvores, agora encerrou o projeto, foram levadas árvores também nessa edição para plantar nas escolas, né? Como é que está sendo a recepção do público quando você fala em carbono, né? Porque muita gente fica, poxa, meio que sabe, mas não tem uma compreensão direta, e daí está começando a construir essa cultura nas crianças desde pequenininho para que elas tenham conhecimento do perigo que é o carbono. Como é que está sendo para vocês participar desse projeto? Perfeito, Leandro. A gente entende que quanto mais se engaja, mais se muda o mundo, né? E engajar as crianças é um processo, né, para que a gente consiga chegar a um objetivo. Por que plantar árvores, né? Nós sabemos que a árvore, ela por natureza, ela tem a capacidade, por meio da fotossíntese, de capturar esse carbono que está na atmosfera. E ela retém esse carbono nas partes da planta, certo? Então, a árvore, ela é um agente poderoso no que diz respeito ao combate às mudanças climáticas. Por isso, Leandro, que se diz que é muito mais prejudicial uma floresta no chão do que uma floresta em pé. Ela proporciona muitos benefícios, né, para a comunidade como um todo. Se a gente for pensar em termos de serviços ecossistêmicos, serviços que a biodiversidade presta para a comunidade estando ali. Por exemplo, Leandro, né, a proteção das águas, né, a proteção do solo, abrigo para a biodiversidade e tantos outros serviços que a natureza, a biodiversidade e as florestas como um todo representam, né? E trazer esse conhecimento para as crianças, Leandro, é a forma de mudar o mundo, porque elas que vão trazer as novas ideias. Hoje, os jovens têm cada vez mais participado com ideias inovadoras, criação de startups, buscando soluções, né, para os problemas, para as dores do mundo. Bom, e seguindo, falando dessa questão das árvores, do plantio de árvores nas escolas, esse projeto do plantio de árvores, ele vem desde o início? Quantas árvores já foram plantadas aí nos últimos anos do projeto? Perfeito, Leandro, ótima pergunta. Desde 2013 até 2021, a FAO e o Rally Erechim já plantaram, para compensar essas emissões de gás de efeito estufa, aproximadamente 3.500 árvores, né, em áreas prioritárias para conservação, ou seja, áreas de preservação permanente, as chamadas APPs. Também já foram plantadas em áreas de reserva legal. Tudo isso dentro do nosso bioma Mata Atlântica, mais precisamente, Leandro, na nossa floresta ombrófila mista, que é chamada nossa floresta de araucárias, né? Então, essa ação já tem uma repercussão muito grande. Isso representa também, Leandro, em números, aproximadamente 65 mil metros quadrados de área recuperada.
Bom, e aí toda essa área foi plantada aqui dentro do Alto Uruguai, em um lugar específico, ou ao longo dos anos foram mudando os lugares aí? A maioria dos locais onde as mudas de árvores nativas foram plantadas tem como abrangência a região do Alto Uruguai, né? Em alguns momentos no passado também foram feitos plantios em áreas de Mata Atlântica, mas não na nossa região, mas tudo em áreas prioritárias que se entendia que eram necessárias fazer essa recuperação. Tudo bem. Bom, agora muita gente fica curiosa, né? Inclusive eu já falei aqui um pouco antes sobre isso, né? Que não é a questão do problema não é o carro do rally, é uma questão de vários carros, veículos, que geram carbono, indústrias também nessa questão. Mas você me falou que vocês conseguem medir mais ou menos quanto os carros de rally numa prova como essa aqui de Erechim produzem de carbono. Em números, se a gente traduzir para o pessoal que está em casa hoje, qual é a quantidade de rally de carbono que é produzido numa prova como essa aqui de Erechim? Perfeito, Leandro. Em situações normais, tirando o momento da pandemia que nós tivemos na edição passada, né, quando nós temos público, quando nós temos os veículos em prova, quando nós temos os competidores se locomovendo das suas cidades até o evento, quando nós temos um grande consumo de energia para a realização desse evento, uma grande geração de lixo, né, durante as provas, né? Nós calculamos aproximadamente 60 toneladas de carbono emitido para a atmosfera por evento, contando desde o primeiro dia até o fechamento da prova. E isso inclui não só os veículos em prova, mas todas as ações voluntárias que acontecem durante o evento. Tudo é quantificado, Leandro. Então, aproximadamente 60 toneladas por evento. Algo interessante de se frisar, Leandro, é que desde 2013 até 2021, aproximadamente 500 toneladas de carbono foram emitidas para a atmosfera, né? Bom, e esse quantitativo, ele tem aumentado ou diminuído assim, né? Porque, claro que são feitas várias ações para amenizar o impacto desse carbono. O plantio de árvores agora é um exemplo bem positivo como essa questão. Mas ele tem aumentado nos últimos anos a questão de carbono ou está diminuindo? Como é que vocês avaliam esses números? Com relação à prova, Leandro, nós temos tentado implementar ações que tornam o evento mais eficiente. Por exemplo, o uso de etanol durante o evento. Existem carros no rally, competidores, que só usam etanol. Por que é importante frisar isso? O etanol, ele tem uma base vegetal, né? Ele é produzido através da cana, né? Essa cana remove carbono da atmosfera também, como qualquer outra planta, né? Então, consequentemente, esse combustível não tem origem fóssil do petróleo, como a gasolina, como o diesel, né? Então, quando você usa etanol, você está contribuindo, né, para o combate às mudanças climáticas e para que o evento seja também mais eficiente, né? Os próprios veículos, ao longo dos anos, tem se buscado que os voluntários utilizem etanol. Essas são estratégias que pode se utilizar, certo? Muito bem, nós já estamos chegando ao final da nossa conversa, mas sempre há muito assunto para falar quando se fala nessa questão do carbono, da preservação e de projetos tão bacanas como esse que acontece no Rally. Muito obrigado pela sua disponibilidade. Por favor, retorne outras vezes para estar falando aqui nos veículos de comunicação do Bom Dia, que é importante a gente esclarecer para a nossa comunidade a importância desse projeto unido a esse grande evento que é o Rally. Muito obrigado. Muito obrigado, Leandro. Muito obrigado, telespectadores. Para mim, como profissional, e para a FAO, é um prazer estar aqui contribuindo para a comunidade e sempre que quiserem e precisarem, estaremos aqui para colaborar. Muito bem. Você vê mais ações bacanas como essa, iniciativas, no site jornalbomdia.com.br, onde você também vai poder acompanhar uma reportagem especial e na nossa edição impressa. Obrigado pela sua audiência e até o nosso próximo programa.